Então, capítulo 9, ele fala sobre a Ásia, o continente asiático, e as características da geopolítica que envolve esse continente. Nós já estudamos e percebemos que a Ásia acaba sendo aí um continente que nós temos que entendê-lo a partir de três principais áreas, vamos dizer assim, da geopolítica, que é o território, ou simplesmente a região, que seria aí, né, um local, um espaço geográfico com os chamados recursos naturais. Eu tenho também uma segunda área da religião. Eu tenho dentro do continente asiático muitas religiões e, de alguma forma, essas religiões elas acabam entrando em conflito em determinado momento da história, e também o povo, né? É um outro aspecto que eu preciso compreender devido à diversidade cultural que lá existe. Então, eu tenho região, religião e povo como sendo três principais motivos causadores de conflitos, e para nós entendermos também como que funcionará a geopolítica na Ásia. E aí, nós estudamos muitas informações interessantes sobre o capítulo 9, mas eu gostaria de me deter, nesse primeiro momento da nossa revisão, em trabalharmos a atividade que está relacionada a essa primeira parte do capítulo 9, entendendo aí o contexto das religiões, e também o primeiro conflito que nós falamos aí relacionado a essa região do nosso planeta, né, a esse continente do nosso planeta. Então, as atividades serão a melhor forma de nós compreendermos como nós iremos trabalhar na prova de vocês de semana que vem, ok? Então, a primeira atividade é a atividade da página 186, só lembrando, na aula de hoje nós iremos fazer a primeira parte da revisão, relacionando-se aí com essas atividades, da página 186 e 187. Apesar de repente, nós já termos feito a correção, nós iremos novamente aqui abordar outros aspectos e tentar cercarmos aí as questões que poderão cair em sua avaliação de semana que vem. Então, na página 186, a primeira questão ela trata justamente dessa diversidade religiosa que existe dentro do continente asiático. E essas características religiosas, elas vão muitas vezes relacionar-se dentro de um contexto cultural. Então, a cultura ela também está relacionada ali, de certa forma, com esse comportamento promovido pela religião. Então, a primeira questão da página 186, do capítulo 9, do livro didático de vocês, você tem essa configuração aqui. Um pequeno texto falando sobre a produção de alimentos, né? Dizendo que segue uma série de possibilidades e limitações que vão desde as condições pedológicas, e aí tem a questão do solo, do clima e da cultura de um povo. E aí continua dizendo que a religião é um elemento cultural que também interfere nos hábitos alimentares e, consequentemente, na produção de alimentos. Numere as colunas relacionando os costumes alimentares às regiões. Então, perceba bem, dentro da Ásia, eu tenho essa diversidade religiosa, de maneira bem importante aí para nós destacarmos para uma prova. Na Ásia, eu tenho ali o surgimento das três maiores religiões monoteístas do mundo, né? O islamismo, o judaísmo e o catolicismo. Cristianismo, melhor dizendo, né? Eu olhei catolicismo aqui na questão, mas é o cristianismo. Tudo bem que tem as suas vertentes, o catolicismo no Ocidente e o catolicismo ortodoxo no Oriente, ok? E aí nós podemos, então, compreender a importância da Ásia dentro do contexto religioso mundial. Então, em algum momento, a Ásia ela será um cenário aí de importância dentro das manifestações religiosas do mundo, né? Você encontra ali na Ásia algumas das cidades mais importantes do mundo, quando se fala em questão de religiosidade, que é a cidade de Jerusalém, ok? E aí nós vamos aqui, então, para a questão 1, que vem enumerando os costumes alimentares das regiões.
Primeiro, de 1 a 4, você tem enumerado as religiões, tá? 1, o islamismo, 2, o budismo, 3, o judaísmo e 4, o catolicismo, que é o cristianismo na sua vertente católica, ok? E aí a segunda coluna aí, o segundo espaço em branco é para nós preenchermos. Vamos então preencher. A restrição alimentar acontece em um período específico, a quaresma. Então, essa primeira descrição aí, afirmação, refere-se ao catolicismo, ao cristianismo católico, ok? Então, a primeira afirmação é o 4, seria aí o catolicismo. A quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa, né? Então, basicamente, tem um significado muito importante, acaba se interferindo no hábito alimentar. Por exemplo, não se consome carne vermelha no domingo de Páscoa, né? As pessoas consomem geralmente peixe ou outros tipos de carne branca, como, por exemplo, o frango, ok? A segunda afirmação, a ingestão de bebidas alcoólicas é proibida, assim como a de carne de suínos, cães, macacos e animais selvagens. Esse item aí, essa afirmação está se referindo ao número 1, o islamismo. O islamismo, eles têm algumas restrições alimentares, mas, sobretudo, a questão do uso de bebidas alcoólicas. Em algumas cidades aí do mundo, em que você tem ali o rigor da lei islâmica, eles são proibidos de vender bebida alcoólica. Ou em algumas destas, que são cidades que estão se abrindo para o mundo, que são consideradas cidades globais, como é o caso de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, você consegue perceber que há também uma tentativa de conciliar essa abertura para o mundo, mas a preservação dos princípios islâmicos. Em Dubai, por exemplo, eles apresentam ali um consumo médio por pessoa de bebida alcoólica. Então, você não vai chegar ali num ambiente, né, e pegar ali, consumir quantas bebidas alcoólicas você quiser. Não, eles têm um controle muito grande, aí vai desde hotéis até as regiões ali que recebem turistas, ok? Então, a segunda afirmação seria item 1. Terceira afirmação, não há leis proibindo ou permitindo a gestão de alguns alimentos. A conduta alimentar varia entre as vertentes de acordo com os princípios práticos e filosóficos do grupo. Embora haja grupos veganos que não consomem produtos animais pelo princípio de não causar danos à vida, a outras vidas. Então, essa terceira afirmação aí, terceiro item, seria referindo-se ao budismo. Tá? Então, no budismo, você vai ter ali a prática da não agressão à vida, né? A maioria deles são veganos, e nós poderíamos também fazer uma ponte para o hinduísmo, que é diferente, né? Mas que atrela-se também a questão dos costumes alimentares ligados ali à preservação também da vida, do animal, sobretudo da vaca, que é um animal sagrado no hinduísmo. Então, nessa referência aqui, seria número 2, o budismo, tá? E o 3 seria aí, a última afirmação seria a 3, o judaísmo, né? Que diz o seguinte, os mamíferos permitidos na alimentação precisam ruminar e ter unhas fendidas. Por isso não é permitida a ingestão de carne de suínos e de camelos, né? Então, as unhas que se fala é a pata, né? A pata tem aquela continuação ali, que é também chamado de casco, tá? Precisa ser fendido, no formato de uma fenda, ok? Então, e precisa ruminar. Então, boi, eles se alimentam também ali de alguns caprinos, tá? Família dos caprinos, cordeiros, ovelhas também podem ser possíveis alimentos. E eles fazem restrição em relação à carne de suínos, camelos. Tem essa restrição alimentar que está relacionada à religião. Então, a alternativa correta aí que apresenta a sequência, né, descrita acima, a enumeração correta das colunas, seria a letra C. 4, 1, 2, 3. Ok? Então, a primeira questão, letra C. Então, perceba que a religião ela vai padronizar um comportamento dentro da cultura, né? Então, em muitas áreas, em muitas regiões aí da Ásia, você vai ver essa influência marcante da religião dentro do comportamento social. A religião vai moldar o comportamento social, como, por exemplo, a utilização de véus pelas mulheres, a preservação da barba pelos homens. Então, isso tudo estaria relacionado a questões religiosas. Então, você percebe bem como que a geopolítica da Ásia ela tem a religião como sendo algo aí principal. Por isso que eu volto sempre a falar para vocês, religião, região e povo
é aquilo que dimensiona mais a geopolítica da Ásia, ok? Segunda questão, você tem esse quadro aqui, onde você tem os principais obstáculos para o acordo de paz. Dentro dessa temática aqui, nós já vamos entrar no primeiro conflito que nós trabalhamos durante esse bimestre, que foi o conflito entre árabes e israelenses, que pode ser também chamado de conflitos entre judeus e muçulmanos, ou também entre islâmicos e israelitas, tá? É um nome que é bem menos utilizado, mas é o conflito entre árabes e israelenses, ok? Então, quais são os obstáculos? A questão 1 da página 186, a questão 2 nos traz luz aí para esses obstáculos, que estão justamente ligados a Jerusalém. Os palestinos reivindicam a parte oriental da cidade como a capital de seu futuro Estado. Israel considera a sua capital eterna e indivisível. Então, existe uma disputa aqui pela cidade de Jerusalém, que também é tida aí como um símbolo religioso para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: cristianismo, judaísmo e o islamismo. Os assentamentos. Mais de 150 mil judeus vivem em assentamentos nos territórios ocupados por Israel, que quer mantê-los sob soberania israelense. Os palestinos querem o fim dos assentamentos. Então, é uma outra discussão, é uma outra dificuldade que se tem para chegar a um acordo de paz. Porque quando Israel foi criado, em 1947, pela ONU, houveram inúmeras guerras, né? E essas guerras, em algum momento, elas mudaram a configuração territorial da região da Palestina, que é toda a região que vocês conseguem visualizar nesse mapa. Então, a divisão ela foi feita dando a posse do território amarelo para Israel, e do território em laranja seria a região dos palestinos. Toda essa região é conhecida como a Palestina, tá bom? Então, os assentamentos eles são colocados geralmente na fronteira dos territórios de Israel com a Palestina, o que acaba se gerando aí muitos conflitos, muitas dificuldades de se chegar a um acordo de paz. Então, esses assentamentos eles funcionam dentro de um modelo corporativista chamado kibbutz, em que você tem ali, dentro do núcleo, na parte central desses assentamentos, espécies de organizações com serviços básicos, educação, saúde, e esses modelos de assentamento, eles geralmente são assentamentos agrícolas, né? Tem essa função agrícola e vão apresentar a composição desse sistema agrícola ao redor desse núcleo urbano, onde vai ter moradias, serviços ali como saúde, a sede ali do assentamento vai estar também no núcleo. Então, isso acaba gerando muito conflito. Os palestinos, ok? Terceiro ponto aí que gera conflito, os refugiados palestinos. Há mais de 3,5 milhões de refugiados palestinos. Israel rechaça o retorno de todos eles. Propõe a volta de uma pequena parte deles e a compensação para outros. Então, a volta desses refugiados poderia significar uma intensificação desse conflito, né? Então, Israel ela tenta rechaçar aí, diminuir a possibilidade de eles estarem vindo para essa região e gerar novos conflitos, pressões ali sobre o governo. Isso acaba a longo prazo tendo uma repercussão muito negativa, tendo em vista que esses refugiados acabam estando espalhados aí por outros países que não são reconhecidos como seu, ok? Outro ponto, quarto ponto, a água. Ambas as partes reivindicam o controle dos recursos hídricos da Cisjordânia. A Cisjordânia é uma região que apresenta ali um potencial hídrico muito elevado, assim como essa região que pertencia à Síria, mas que Israel anexa a partir da Guerra dos 6 Dias, né? Região das colinas de Golã. Então, esses 2 territórios são reservas de água e de água potável, que acaba sendo um recurso estratégico dentro desse contexto do Oriente Médio. E aí nós vamos, então, para a questão, que é uma questão bem interessante, e é uma questão que pode, sim, também estar presente numa prova ou no Exame Nacional do Ensino Médio, vocês farão ano que vem, nesse estilo aqui, questões com números, né? E após você julgar esses números aqui, dizer se são certos ou errados, você coloca eles aqui, nessa linha, fazendo uma soma e o resultado dentro de um retângulo. Nós já vamos ver como é que funciona, ok?
Então, primeira afirmação aqui, os atuais conflitos entre árabes e israelenses são devidos à Primavera Árabe, pois as duas populações reivindicam governos democráticos e não teocráticos, como os que atualmente estão instalados. Então, existe uma pequena divergência aqui dentro desse conflito. Esse conflito ele não vai ser motivado pela Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Foi um conjunto de revoltas que ocorreu a partir de 2011, que se inicia no norte da África, ali no Marrocos, quando um ambulante ateou fogo ao seu corpo, com protesto aos regimes ditatoriais que se instalaram ali, e ele chega até o chamado Oriente Médio. De fato, essa Primavera Árabe não teve muito a ver, não tem, na verdade, nada a ver com o conflito entre árabes e israelenses, ok? Esse conflito ele é basicamente um conflito milenar pela posse do território da Palestina e a disputa ali pelas áreas que existem dentro desse território, como, por exemplo, a cidade de Jerusalém e as regiões que são produtoras, que são ali ricas, né? Melhor dizendo, em recurso hídrico, em água, ok? Então, está errado. O item 1. Item 2. A faixa de Gaza é um território localizado na Palestina, entre Israel e Egito, ao longo do mar Mediterrâneo. O território é conhecido por estar em constante conflito, uma vez que é reivindicado pelo povo palestino. Então, a faixa de Gaza é uma região aí que, por ocasião da partilha que ocorreu em 1947, a ONU cria o Estado de Israel. A faixa de Gaza ela foi dada para os palestinos. Só que, a partir da Guerra dos 6 Dias, Israel incorporou esse território à sua área. Então, isso tem causado aí inúmeros conflitos dentre esses dois países que reivindicam a posse desse território, que é considerado uma das áreas mais perigosas da Terra, né? Um dos locais mais violentos da Terra. Então, o item 2 estaria correto. Item 4. Na sua porção ocidental, Israel estabelece limite com o Mar Morto. Então, o ocidental, Israel estabelece limite com o Mar Mediterrâneo. Então, está errado o item 4. Item 8. Os franceses e os norte-americanos, após a Primeira Guerra Mundial, comprometeram-se a ajudar os judeus a construir um Estado livre e independente em território palestino, buscando assim enfraquecer os árabes e conquistar vantagens econômicas da região. Na verdade, esse contexto do estabelecimento do Estado de Israel vai ser um contexto que vai sim surgir ainda nesse início do século XX, né? Como você sabe, é o movimento sionista, né? Eu até falei para vocês ali, com a obra de Hertz, conhecido como Estado Judeu, ele cria essa ideia de que precisava se levar de volta a Israel o povo judeu. Os judeus estavam espalhados pelo mundo. Mas o contexto em que você vai ter a presença dos norte-americanos, talvez os franceses em menor proporção, pois a ideia deles é dentro de uma outra região, aí o Egito, né, o Canal de Suez. Os franceses vão estar relacionados mais a esse contexto. Mas os norte-americanos eles vão estar, sim, com o interesse de criar o Estado de Israel, mas isso daí vai ser sobre a perspectiva da ONU. Isso não vai acontecer na Primeira Guerra Mundial. Aí está o erro, é na Segunda Guerra Mundial. Ok? Após a Segunda Guerra Mundial. Então, o item 8 está errado. Item 16. Tanto Israel como a Palestina reivindicam áreas que concentram 2 recursos naturais não renováveis, imprescindíveis para a humanidade, a água e o petróleo. Aqui está um erro bem suscetível que talvez você marcasse ela como correto. Realmente, existe água. Petróleo não existe dentro dessa região aí. E existe uma outra questão que talvez tornaria a questão errada. Os dois são recursos naturais não renováveis. Aí está o erro. A água é renovável e o petróleo, sim, é não renovável. Então, por isso, o item 16 estaria errado. Item 32. O predomínio de climas áridos e semiáridos na região do Oriente Médio é bastante prejudicial para o desenvolvimento da agricultura. Item 32, correto. Esses tipos climáticos, o predomínio de aridez e também de climas semiáridos, acabam impossibilitando, por exemplo, alguns tipos de atividades agropecuárias, né? Tanto a produção agrícola como a criação de animais. E aí o item 32 estaria correto. Item 64, os conflitos que hoje assolam o Oriente Médio têm diferentes motivos. O principal deles diz respeito ao território
israelenses e palestinos lutam para assegurar terras sobre as quais, segundo eles, têm direito milenar. Então, o item 64 estaria também correto, ok? Existem aí outros motivos, né? Como, por exemplo, a religião e a diversidade do povo. Então, você tem como itens corretos o 2, 32 e o 64. Então, você vai ter que colocá-los aqui, 2, 32 e 64, somando todos eles, 2 mais 32 mais 64, e o resultado você coloca dentro desse retângulo que é 98. Terceira questão fala sobre o kibbutz, que é um modelo adotado nos assentamentos judaicos, e nos diz o seguinte: o kibbutz é um sistema agrícola coletivo criado em Israel, dentro dos assentamentos ali, como eu falei. Sobre esse sistema, analise as afirmações a seguir. Então, nesse sistema, a comunidade toma decisões de forma coletiva. Está correto. Item 2. As áreas de cultivo se localizam nas regiões periféricas das comunidades. Está correto. E no item 3, cada kibbutz oferece aos seus integrantes, moradia, educação e alimentação. Está correto. Então, o item correto aí seriam os itens 1, 2 e 3, alternativa letra C. E, finalmente, a quarta questão, que também está dentro desse primeiro conflito aí que nós estamos fazendo a revisão, entre árabes e israelenses, e a quarta questão diz o seguinte: leia o texto e observe o mapa. O Oriente Médio é uma região de grande estabilidade política, onde encontramos um emaranhado de culturas diferenciadas, antagonismos religiosos, múltiplas formas de organização política e econômica. Nesse contexto, merecem uma análise mais cuidadosa por sua gravidade e persistência os conflitos entre árabes e judeus, mesmo após a resolução da ONU, que em 1947 dividiu o território em 2 estados, Israel e Palestina. Contemporaneamente, os conflitos armados têm se intensificado, sem levar em conta os limites territoriais estabelecidos na criação dos 2 estados. Então, perceba só, em 1947, é dividido o território entre a região de Israel e Palestina, só que não há um reconhecimento como um país. Somente Israel ficou reconhecida como país. A Palestina ainda busca esse reconhecimento nos últimos anos. Então, a pergunta ela é bem direta sobre essa partilha, sobre essa divisão de 1947, dizendo o seguinte: considerando a proposta original da organização territorial promulgada pela ONU em 1947, a legenda correta para o mapa é... Então, você colocaria aí a resposta, a letra A, tá bom? Então, você tem os números 1, 2 e 3 dentro desse mapa aí do Atlas Geográfico Escolar, da página 187. Por que a letra A? Porque o número 1, a região que está pintada e rachurada em amarelo, com pintinhas pretas, seria o Estado judeu, Estado de Israel. Número 2, está pintado em rosa, rachurado aí em rosa com as listras, né? Na horizontal, seria o Estado palestino. E o número 3 seria a região da cidade de Jerusalém, que seria uma zona internacional, tá bom? Não teria ali qualquer identidade ou identificação com qualquer um dos 2 estados. Pelo contrário, é uma região que ela é sagrada, território sagrado, tanto para palestinos, quanto judeus, quanto para cristãos. Beleza?